Nosso coração está feliz. Sei que você é um homem usado por Deus, pelo Espírito Santo. A casa é sua, tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos orar por ele, irmãos? Fica de pé, né? Para receber o nosso amado. Estenda as mãos sobre ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos. Quero que você ore, eu quero ouvir sua voz também. Somos gratos pela presença do nosso amado, do nosso querido pastor Darcy, que tem sido um instrumento teu nessa terra. E quantas vidas, Senhor, ele tem levado para a tua presença. Certamente, Senhor, ele é alguém que o Senhor ama muito. Eu quero pedir que o Senhor use na simplicidade do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, que as palavras que saírem da boca do teu filho, elas venham mudar, elas venham nortear nossas vidas, elas venham impactar nossa história, Pai. Nós assim abençoamos e declaramos unção, graça, ousadia e liberdade no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Podemos sentar antes de pregar, vou falar um pouquinho dos livros. A alegria está aqui, pastor Antônio, Rose, né, Claudio Honor, Amado, Vaneide, pessoas que eu aprendi a amar. Né, e a gente vai ficando vendo duas coisas, ele está ficando velho, vai ficando barrigudo. E os nossos amigos vão ficando de anos e anos. Acho que o pastor Antônio é amigo de mais de uns 14, 15 anos. Né? Ok, o Claudio Honor foi com algum tempo com a gente lá. Qual tempo, Claudio? Uns 4 anos? Amém. O Claudio Honor ficou durante 4 anos lá, foi fonte de bênção, ele e a Vaneide. Né? E depois voltaram para cá, mas foi um processo abençoado de amizade, de aliança. E, amados, Deus tem umas coisas, né? Deus me falou, e a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. E aí, esse primeiro livro que eu fiz chama Morte e Luto, Superando as Perdas. Esse livro tem uma história interessante. No ano de 2016, a minha mãe me chamou, ela estava com câncer. E ela falou, filho, sabe que eu estou partindo? Eu falei, mãe, não fala isso. Ela falou, não, filho, eu estou. Deus me falou. Eu queria que você fizesse 3 favores para mim. Eu falei, tudo bem, mãe, pode pedir. Ela falou, eu falei, qual o primeiro? Ela falou, me compra um vaso de orquídea. Eu fui comprar um vaso de orquídea bem bonito, dei para ela. Quando eu cheguei em casa, eu falei, faz o que? Ela falou, põe na sala. Eu falei, mas o que a senhora quer com esse vaso? Ela falou, filho, eu sempre sonhei ter uma orquídea em casa. Eu não ia morrer sem minha orquídea. Aí eu olhei assim e falei, eita. Qual é o segundo, mãe? E ela falou, filho, vai lá no shopping e compra uma caixa de bombom. E ela falou, e não compra aqueles bombom vagabundo que você compra não, eu quero Ferrero Rocher. Aí eu fui comprar uma caixa de Ferrero Rocher. Ela chamou minha irmã, a Dilma. E essa minha irmã ia todo dia fazer comida, limpar a casa, dar banho nela, durante o período do câncer. E ela chamou minha irmã e falou, filha, eu não poderia partir sem agradecer e honrar a sua vida, pela filha maravilhosa que você é. E ela pegou e deu a caixa de bombom para minha irmã. Choramos muito. E o terceiro pedido, ela pediu que eu chamasse as minhas 2 filhinhas e levasse lá. Eu levei a Dudinha e a Manu. E ela começou a falar do filho maravilhoso que eu era para ela. Ela falou, filho, o maior presente que eu posso te dar é que que as suas filhas sejam para você o filho que você é para mim. Então eu quero orar por elas e abençoar para que elas sejam para você o filho maravilhoso que você é para mim. Oramos, choramos. Eu lembro que naquela noite eu falei, mãe, você não está com medo de morrer? E ela numa simplicidade me disse, filho, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei para onde eu vou, estou preparada. E eu lembro que aí no outro dia, ela morreu assim como ela tinha falado. Ela dormiu e se foi. E aí eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu estava em paz com ela. Aí foi para o velório. E a pessoa começou a me consolar. Pastor, fica alegre, porque ela está com o Senhor. Minha mãe morreu, eu tenho que ficar alegre.
Sim, pastor, precioso aos olhos do Senhor a morte dos santos. Eu fui estudar o precioso no sentido de muito custo. Como Deus pode ficar alegre com a morte de alguém se a morte é consequência do pecado? Como Deus pode se alegrar com a morte se a Bíblia fala em Apocalipse que o último inimigo a ser vencido é a morte? Se a Bíblia fala que quando Moisés, o povo chorou por 40 dias. E eu comecei a entender que a igreja não lidava bem com essa coisa. Isso me fez a fazer um mestrado. E a minha tese de mestrado, da minha dissertação, é sobre como a igreja pode ajudar as pessoas em luto. A esperança cristã da forma correta. E eu fui estudar as fases do luto. Descobri que o luto não é um evento isolado. O luto são várias fases. Tem a fase da negação, tem a fase da raiva, tem a fase da depressão. E comecei a escrever. E todo mundo no mestrado falava que eu era meio louco. Até que veio o coronavírus. Olha como Deus trabalha tudo. E foi na época que eu estava terminando o meu trabalho. E aí todo mundo falou, você não transforma esse trabalho num livro que vai ajudar muitas pessoas. E eu lancei esse livro de uma forma... E Deus é tão maravilhoso, amados, que esse livro começou a abrir porta, como o pastor falou. Em outubro eu estava no Paraná. Mês passado eu estava em Minas Gerais. Esse mês eu já estive em Londrina. Semana que vem eu estou indo para Santa Catarina e Florianópolis. Em fevereiro eu estou indo para o Rio de Janeiro. E estou com um convite para em julho ir para o Congo pregar. E em dezembro ir para a Índia. Tudo através desse livro. E Deus tem colocado pastores. Londrina eu estava ministrando só para pastores que perderam pessoas e estão nessa dor do luto. Então esse livro tem sido uma ferramenta de evangelismo, tem sido uma ferramenta de cura. Se você conhece alguém que perdeu pessoas no Covid, esse livro vai ajudar muito a pessoa a compreender a morte na ótica correta da palavra. Então vou falar um pouco da morte, de como ela é na psicologia, na filosofia, no evangelho, como a Bíblia é uma fonte de conforto. Então esse livro assim tem sido um manual fantástico. Às vezes eu estou em casa, eu recebo notícias, pessoas me mandam aqui, tem meu telefone Zap, me agradecendo por esse livro. Então tem sido uma bênção. Tem esse segundo livro que eu lancei agora em outubro, Jesus nasceu no Natal? Interrogação. Porque desde que eu me converti, eu ouvia falar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nada conta, coma seu panetone, venha para o culto. Mas eu ficava curioso de saber qual era a data. E eu comecei a estudar. E não tem muitos materiais no Brasil, a maioria era material de fora. E eu consegui descobrir que a Bíblia dá para calcular o dia que Jesus nasceu aproximado. E sabia que Jesus nasceu entre setembro e outubro? Exatamente, final de setembro, começo de outubro. Pastor, isso é importante? É. Porque em Levítico 23 existem 7 festas que o povo de Israel teria que comemorar todos os anos. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. E a única que comemorava no primeiro e no último dia era tabernáculos. E essas festas eram divididas em 3 grupos. Vinham as 3 primeiras, que chamava Encontro de Paz. Vinha a segunda, depois de um intervalo, Encontro de Presença ou de Poder. E o terceiro encontro, que era o encontro total. E aí vamos falar, pastor, por que isso é importante? Jesus nasceu em setembro e outubro. Sabe que festa existia em Israel entre setembro e outubro? A festa de tabernáculos. Agora você começa a entender algumas coisas na Bíblia importantes. Por que as estalagens estavam lotadas? Quando você não encontra hotel no Rio? Ou no Réveillon, ou no Carnaval. Por que não tinha hotel em Israel? Porque era uma data de festa importante, a festa de tabernáculo. E aí você vai entender porque João 1,12 diz, e o verbo habitou entre nós. O verbo
tabernáculo. E a festa de tabernáculos tinha um simbolismo. A festa de tabernáculo é Deus no meio do seu povo. Jesus nasce para vir no meio de nós, logo no dia da festa de tabernáculos. Aí Jesus vai morrer. Quando Jesus morre, todo mundo sabe essa. Jesus morre em que festa? Pessoal, vocês estão tímidos. Amém, Páscoa. A primeira Páscoa, como foi feita, alguém lembra? Foi morto um cordeiro e o sangue dele era colocado sobre um umbral da casa. E aonde passasse o anjo da morte e visse o sangue do cordeiro, não haveria morte. Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre o seu sangue nós somos salvos. Uau! Jesus nasce em tabernáculo e Jesus morre na Páscoa. Só que Jesus vai ser sepultado. E Jesus é sepultado bem no dia da festa de pães asmos. E o que era a festa de pães asmos? O povo deveria comer um pão sem fermento. E a Bíblia fala que o fermento é símbolo do pecado. Da mesma forma que o pão ia para o forno sem fermento, Jesus foi para a sepultura sem nenhum pecado. Aí vem a terceira festa, primícias. O que era a festa de primícias? Quando o povo ia ter uma colheita, eles pegavam a primeira parte da colheita e apresentavam a Deus. E se Deus aceitasse aquela primeira parte, todo o resto da colheita seria aceita por Deus. Que dia Jesus ressuscita? No dia de primícias. Por isso que a Bíblia fala que ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dos filhos. E da mesma forma que quando apresentava a primeira parte da colheita, Deus aceitava tudo. Jesus ressuscita e se apresenta como a primeira parte da colheita de Deus. E quando Deus olha para Jesus, nos aceita a todos como uma colheita dele. Quando Deus ora, Ele não ora para você, Ele ora você através de Jesus. Por isso você será salvo. Porque Ele é o primogênito. Meu Deus. Fala para a sua senhora, é muita coincidência. É ou não é? Jesus vem e faz tudo no dia das festas. Aí tinha a festa de Pentecostes. E quando o Espírito Santo desce sobre a igreja? No dia de Pentecostes. No primeiro Pentecostes, quando Moisés vai, recebe a lei, desce, o povo começa a adorar o bezerro de ouro. E como castigo, morre 3.000 israelitas. Aí vem o segundo Pentecostes, que é a época da graça. Pedro prega, o Espírito Santo desce. E quantas pessoas são salvas? Será que é coincidência? O mesmo número de pessoas? Onde abundou o pecado, superabundou. E aí existem as últimas 3 festas que virão em sequência. Trombetas, expiação e tabernáculo. Só um spoiler, trombetas. Ao som das trombetas, os mortos de Cristo ressuscitarão. Depois todas as doutrinas concordam que terão 7 anos de tribulação. A festa de expiação era sofrimento pelo pecado. E tabernáculos novamente. Jesus volta para reinar conosco a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aqui é só uma pincelada, amada. Aqui tem detalhes, tem cada coisa linda do cordeiro, né? Em Gênesis, o cordeiro morre em Abraão por uma pessoa. Em Êxodo, ele morre por uma família. Em Isaías, ele morre por uma nação. Em Mateus, ele morre por toda a humanidade. Revelação progressiva de Deus. Então, esse livro vai abrir muito o seu leque sobre a obra completa de Jesus. Então, cada livro é R$30, se você quiser só um. Os 2 por 50, amém? É uma forma de se abençoar meu ministério. E os 2 livros são muito edificantes, tanto para ler como para presentear. Tem sido instrumentos, né? E eu peço a Deus, não simplesmente livros, né? Mas coisas que sejam relevantes para o reino. E esses livros, graças a Deus, têm sido relevantes. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis 2.
A partir do 1, Primeira Reis, Segunda Reis, desculpa, segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? Você fala, pastor, os livros são uma parte da pregação, mas algo que Deus tem falado no meu coração no final do ano, vamos entender um pouco mais sobre alguns princípios da vitória. Segunda Reis 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Grava esse nome, Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel, segunda cidade, Betel. Terceiro, Eliseu, porém, disse ao Senhor: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas falaram com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó, terceira cidade. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei ir. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão, o quarto lugar. E ele me respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei ir. Então partiram juntos. 50 dos discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer a seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você vir, quando eu for separado de você, e terá o que pediu, do contrário não será atendido. Querido Deus, amado Pai, derrama a tua bênção, a tua unção, o teu poder, para que a tua glória possa se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história meio conhecida da Bíblia, que Eliseu sucede Elias, a famosa história da porção dobrada. O pastor falou um pouquinho disso de Elias hoje. E é interessante, porque o tema dessa mensagem é assim, as estações que nos levam à vitória. E quando a gente fala porção dobrada, aqui nessa versão está até mais correto, para herdar o teu espírito profético. Porque eu já vi muitos pastores pregar de uma forma errada, que a porção dobrada era o dobro de poder de Elias. É inadmissível alguém naquela época querer mais do que Elias. Elias fez descer fogo do céu. Elias fez não chover 3 anos e meio. Elias ressuscitou mortos. Mas a porção dobrada é algo interessante e é um princípio muito bom para nós. Porque em 1 Reis 19, quando Elias foge de Jezabel, ele fala: Deus, eu não quero mais. Eu desisto do espírito profético. E Deus fala: então tá bom, já que você não quer, unge Azael, rei da Síria, unge Jeu, rei de Israel, e unge Eliseu para terminar aquilo que eu tenho para a sua vida. Uma das minhas dúvidas no céu, e eu sempre vou perguntar, eu tenho a certeza que quem deveria matar Jezabel era Elias. Eu creio que esse era o projeto original de Deus. Mas como Elias não quis fazer aquilo que Deus queria, Deus levantou outro. Na igreja tem uma frase que eu falo que a minha esposa odeia, mas é muito legal. Fala: o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Comigo ou semigo? Eu inventei esse semigo. Amado, quando Deus te chama para fazer algo, não é que Ele precisa de você. Ele quer te dar o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. E se você não quiser fazer, Ele com certeza vai levantar outro bem
melhor. Tem gente que acha, eu sou bom, eu sou a última bolachinha do pacote. Você não é nada, amado. Se não for a graça de Deus, a misericórdia dele, o amor dele, nada. E o que ele vai fazer, ele faz. Porque ele é soberano, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Então Deus não te chama por uma necessidade. Deus te chama por amor. Muitas vezes, a única coisa que a gente faz é atrapalhar um pouco. Ainda acha que está fazendo grandes coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Ele faz, amados. De qualquer forma, o que Deus tem para fazer, ele vai fazer. E ele estava se achando importante. E ele fala, ai Deus, aí Deus falou, ó, guardei 7.000 profetas que não se dobraram. Tinha mais 7.000 no ponto, se você não quisesse. Só que quando ele chama Eliseu, e nós vamos entender isso, por que Eliseu pede a porção dobrada? Porque o chamado de Eliseu era simplesmente para terminar aquilo que Acabe não terminou. É como se fosse um pedreiro, que o outro pedreiro deixou alguma coisa mal feita, era só para terminar. Só que Eliseu compreende isso, ele é um homem de Deus e fala, não, Elias, eu quero porção dobrada, eu quero porção dobrada. Eu quero realmente terminar o que você não terminou, mas eu quero construir uma minha história com Deus. Amado, Deus te chama nessa noite para você construir uma história dele, com ele, para ele. Ele tem um propósito para a tua vida maravilhoso, algo grande. Não se contente com pouco. Fala, Deus, eu quero a minha parte, eu quero o meu chamado, eu quero o meu propósito. A Bíblia fala em Efésios 1:4, que antes da fundação do mundo, Deus já nos chamou para o seu propósito. Deus tem um propósito eterno na sua vida. Só que aí, entre Eliseu conseguir, ele vai passando por 4 cidades. E é interessante que cada cidade, os profetas da cidade mandam ele ficar, Elias manda ele ficar, só que Eliseu está determinado a ir até o final. E cada uma dessas cidades tem um significado muito espiritual. A primeira cidade chama Gilgal. Gilgal, no original, significa início. A primeira menção de Gilgal na Bíblia é quando Josué atravessa o Jordão e é o primeiro lugar de Canaã aonde ele chega. Então Gilgal significa início. Se eu quero ter algo marcante na minha vida, se eu quero chegar ao propósito que Deus tem na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que ir é iniciar processos na minha vida. Pela fé. Deixa eu te dar um exemplo. Deus, quando me deu esse primeiro livro, Deus me falou assim, ó, você vai escrever um livro por ano. Eu comecei a escrever esse livro, esse ano eu terminei esse, eu estou terminando o meu terceiro para o ano que vem. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não imaginava que esse livro, eu falei, abrindo porta para eu pregar em vários lugares do Brasil e está abrindo portas para eu pregar no mundo. Eu não sabia aonde chegariam esses livros, mas Deus falou, começa a escrever. Eu só comecei a escrever. E conforme eu fui escrevendo, Deus foi abrindo as portas. O mal que tem muito crente na igreja, que quer ver para crer. A gente quer ver o final para começar. Mas eu não tenho que ver para crer. Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Eu não primeiro vejo, primeiro eu creio e vou por fé e por obediência, crendo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a volta. Então, na minha vida, eu tenho que iniciar os processos pela fé. Estava conversando com o pastor Antônio, ele estava falando, né? Comprou o terreno, vai começar a construir. E pastor, amém. Quando eu comecei a construir o sítio,
Comprei uma montanha, comecei lá a fazer, não tinha dinheiro para nada, mas tinha para a fundação. Comecei a cavar e fiz a fundação. Aí começou um dinheirinho, comecei a levantar a parede. Foi, o sítio está pronto. Se eu fosse esperar ter dinheiro para construir o sítio, eu nunca teria construído. Mas o reino de Deus, quando você começa a mover sementes, Deus vai abrindo portas, Deus vai tocando corações, Deus vai enviando pessoas, Deus vai derramando coisas, amados. Então inicie processos na sua vida. Você tem um sonho de construir uma casa? Levante uma parede. Pela fé. Tem um sonho de ter uma célula em casa? Comece a fazer um culto familiar com a sua família. Tem sonho de ter uma empresa? Comece a colocar o nome da empresa no teu coração. Eu tenho um sonho de ter um carro. Talvez você não tenha dinheiro para ter um carro, mas tira a sua carta de motorista pela fé, crendo que Deus vai abrir a porta para você comprar um carro em nome de Jesus. Então o início, Gilgal, é isso. É sair da paralisação e tomar uma atitude de fé. O mal muito nosso, e eu falo isso dos cristãos, a gente fica orando, mas não toma uma atitude. E eu tenho que começar a ter atitudes de fé. Eu brinco, até a pessoa está com 30 anos, solteirona. E aí, amado? Eu estou bem assim. Está bem não, você está encaiado, está desesperado. Inicia, irmão, eu estou precisando mesmo, me ajude em oração para Deus mandar um homem de Deus abençoado. Mas se com a tua boca você declara que não quer? Mas eu tenho vergonha. Amado, fale pela fé. Tome posse das coisas. Comece a profetizar que você vai ser rico. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então comece a usar a sua boca e abrir a sua boca declarando bênçãos, promessas, milagres. Aí a pessoa fala, mas você não tem nada, amado. Eu não tenho ainda, mas Deus vai me dar em nome de Jesus. Porque o justo viverá pela fé. Sabe, começa a declarar, começa a fazer, começa a falar. E conforme você vai iniciando os processos, o reino de Deus se move a seu favor. Primeira cidade, inicie. Só que quando ele inicia, os caras param aqui e falam, não, eu vou continuar. Ele vai para a segunda cidade, que se chama Betel. A palavra Betel significa aliança. A primeira menção de Betel na Bíblia é quando Abraão sai de Ur dos Caldeus. Em Betel ele faz o seu primeiro altar. Depois Jacó constrói um altar em Betel também. Eu quero ser um vencedor na vida. Inicie o processo. Segunda coisa da minha vida que é importante. Intimidade com Deus, busca do Espírito Santo, oração, leitura da Bíblia, ouvir a voz de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Presença. Sabe? Muitas vezes Betel vai ser sacrifício, amado. Só rapidinho, né, para não estender a pregação, o pastor foi para falar um pouco de testemunho. Em 2008 eu era um pastor, a igreja estava crescendo bastante, e eu era gerente de uma empresa, a empresa estava crescendo bastante também. E aí eu lembro que um amigo meu me chamou para ir numa profeta. E eu não queria, eu estava corrido, ele falou, não, insistiu. E eu fui com ele numa profeta em Jandir, irmã Maria, já é falecida. E ela pegou, ele queria receber uma oração, ela orou por ele, não falou nada, olhou para mim e falou, pastor, Deus vai te levar para um lugar longe de tudo e de todos, onde Ele vai falar com você como nunca falou. Uau! Eu lembro que até saiu, brinquei com esse meu amigo, ele é amigo até hoje. Falei, tá vendo, bobão? Você foi lá e quem falou fui eu. E eu pensei, vai levar para um lugar longe de tudo, de todos. Deus vai me levar para uma viagem missionária para algum lugar. Eu lembro que no dia 1 de dezembro a igreja estava crescendo, eu me desliguei da empresa. No dia 30 de novembro de 2007. Era uma sexta-feira. No dia 1 eu fui subir na igreja no telhado do galpão para ver como o telhado estava.
caí do telhado, queda livre. 8,5 metros, sentado. Quebrei bacia, fêmur e parti a medula. Fiquei paralítico da cintura para baixo. Fui aqui para o hospital do Secap, fiquei 1 mês aí, quase na UTI, porque os médicos tinham certeza que tinha descolado algum órgão. Primeiro milagre, não descolou. Estou sendo bem resumido. E fui transferido para a Santa Casa de São Paulo, porque o meu estado era muito grave. E eu tinha perdido a movimentação, fiquei paralítico, mas eles tinham medo de eu ficar tetraplégico. Porque uma das minhas vértebras, a L2, não existe. Porque com o impacto da queda fez o efeito sanfona, ela esmigalhou. E aí os médicos iam fazer uma cirurgia que eles chamavam de contenção. Para que era a cirurgia? Para que não tivesse perigo de eu ficar tetraplégico, para eu continuar somente paralítico. Só que, para isso, era necessário uma prótese que substituía a vértebra. E não tinha no Brasil, era americana. Então, demorou muito, porque eles tinham que pedir autorização, verba, para liberar. E nesse processo eu fiquei quase 5 meses internado. Agora imagina o meu estado. Como eu estava sem a vértebra, qualquer movimento falso poderia quebrar. Então eu ficava na cama deitado o dia todo de barriga para cima. Não tinha celular naquela época. Eu ficava orando, lendo a Bíblia e pregando o Evangelho. Eu só tinha 15 minutos de visita por dia. Então onde eu fiquei, longe de tudo e tudo. E a única coisa que eu fazia era buscar a presença de Deus. Todo dia, quando as enfermeiras iam me limpar, tinha que vir 4 enfermeiras, porque tinham que fazer a movimentação em bloco. Porque se movimentasse um pouquinho torto, era perigoso romper de vez a minha coluna e eu ficar tetraplégico. Então, todo dia, quando elas iam me limpar, eu tinha que orar a Deus e falar: Deus, cuida de mim. Eu me achava o cara, pastor gerente de empresa, nem o meu bumbum eu conseguia limpar. Nem comida eu conseguia comer, porque eu ficava deitado lá, aí a enfermeira tinha que me dar na boca, mas como era hospital público, imagina, elas tinham que servir todo mundo, quando acabasse, sobrava um tempo, elas iam me dar. Você sabe que comida de hospital é ruim, imagina gelada. Misericórdia, né, irmão? Deus me quebrou no meio lá. Mas foi o lugar onde eu tive mais intimidade com Ele. Eu orava, eu pregava. Tinha pessoas que viam, olha que loucura, eu deitado, arrebentado, começou a circular no hospital que tinha um pastor, pessoas vinham de outros andares para orar por elas. Eu todo arrebentado, cura, Senhor, eu todo arrebentado. E as pessoas eram curadas, e eu lá lascado. Mas isso me levou a ter um nível de intimidade com Deus tão forte, de crescimento, de maturidade. Foi... Quantos dias, irmão, que a gente foi em Barueri pregar agora? Faz uns 20 dias? Tem uma igreja que eu preguei em Barueri, legal, e eu falo dessas minhas histórias, só para você ver como é coisa de intimidade. Procurou um casal no final do culto, isso no ano passado. Eles me procuraram e... Pastor, esse homem tão de fé, ora por nós. Foi por quê? Falou, porque o nosso sonho é ter um filho. E ela tinha um problema no útero, a moça não poderia ter filho. Eles foram fazer exame. E o marido tinha aquela coisa de espermas fracos. Então nem ela nem ele podia ter filho. Os dois eram estéreis. E pediu para eu orar. Eu orei por eles. Só que naquele momento de oração, e não é mérito meu, é só Deus, porque eu não teria essa fé. Eu falei para aquele casal, eu falei assim, ó, vocês creem nisso? Eles falaram, creio. Então, na próxima vez que eu vim pregar aqui, eu vou pegar o filho de vocês no colo. Se eu estivesse no Paraná, tudo bem, que eu ia demorar para voltar. Mas essa igreja de um amigo meu, todo ano eu prego lá. E aí o que aconteceu? Foi muito legal. Preguei agora com a minha esposa, acaba o culto, vem um casal. Pastor, o senhor lembra da... Aí, eu nem lembrava mais do que o senhor falou. Quando eu lembro, olha aqui nosso filho.
Porque isso se chama intimidade. Amado, muitas vezes as lutas nos levam para ter um nível de intimidade com Deus. Sabe por que Jesus pedia tudo e acontecia? Porque para Jesus, Deus não era Senhor, para Jesus, Deus era Pai. Não é legal ter intimidade? Eu lembro quando o Claudio Honor, né, eu sempre chamei pastor Antônio por respeito, mas o Claudio Honor falava assim, vou falar com o Tonho. Isso não é falta de respeito, é muita intimidade. Porque são irmãos, têm uma vida junto. Eu sei se o Claudio Honor precisar do carro do pastor Antônio. Imagina se você precisasse do carro do pastor Antônio. Como você ia pedir? Você não ia ficar todo cheio de dedos? A maioria das pessoas? É. Mas por quê? Porque tem intimidade. É. Eu tenho um monte de pessoas assim. Porque quem não tem intimidade tem dificuldade. Você já passou por essa situação? Acho que todo mundo passou, mas você passa vergonha comigo. Você vai comer na casa de uma pessoa que você não tem muita intimidade. Almoçar. Aquela pessoa faz aquela mesa gostosa, tudo que você gosta. Aí ela fala, quer comer? Você fala, não estou com muita fome. Aí você só come um pouquinho. Porque você fala, meu Deus, que vergonha. Minha esposa sempre me belisca, ela fala, não faz eu passar vergonha. E eu fico pensando, se tivesse em casa eu me acabava. Porque quando você não tem intimidade, você não tem... A pessoa, quer mais um pouquinho? Não, estou satisfeito, morrendo de fome. Chega em casa, frita um ovo. Mas já percebeu que você vai numa casa de alguém que você tem muita intimidade, na casa do seu pai, da sua mãe? Você não nem pergunta, você chega lá, abre a panela, o que tem aí? Porque a intimidade leva você a ter acesso. Betel é o lugar de intimidade, amado. Quando você tem intimidade com Deus, você tem acesso ao reino do céu sobre a sua vida. Amado, Deus tem promessas maravilhosas. Deus não me curou da paralisia porque eu sou bom. Deus me curou porque Ele é bom. E Paulo fala que Ele começou a obra, aperfeiçoará. Ele fala infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você tem que crer que Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. E nós devemos começar na intimidade. Porque a intimidade é tão poderosa. Porque a intimidade me leva a ter acesso. Porque quando eu não tenho intimidade, amados, muitas vezes eu faço só contar a história, essa história minha é famosa. Onde eu vou as pessoas sabem, né? Mas essa história é assim. Eu estava na igreja, e começo da igreja, luta, já faz algum tempo essa história. E veio um casal, começou a frequentar a igreja, eles me convidaram para ir na casa deles, almoçar. E eu fui tudo feliz, era um casal baiano. Chegando lá, conversando e tal, eles sabiam que meus pais eram pernambucanos, eram vivos na época. É tudo aquela conversa agradável, casal novo, querendo vir para a igreja, ser como pastor feliz. Igreja do começo não é pastor Antônio, cada vida é uma luta. E aí na hora do almoço ela me chama na mesa e eu lembro a voz dela assim, ela fala, pastor, como eu sei que seus pais são nordestinos, eu fiz uma feijoada para o senhor. Detalhe, eu não gosto de feijoada. Segundo, não é feijoada de paulista, aquelas mole, é feijoada carregada, é com tudo. Amado, só para vocês terem ideia, quando era a panela, eu nunca tinha visto isso, tinha uma língua na ponta assim, ó. Viva! Porque se é uma feijoada normal, você pega um pouquinho de paio, um couve e ela jogou aquela língua no meu prato. Viva! E eu cortando ela mole. E aí, amados, sabe aquela coisa que quando você come quer sair para fora de novo? Eu engolindo, chorando. Mas olha o detalhe. Quando eu estava comendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, olha as coisas loucas. Eu pensei assim, por que ela não perguntou para alguém o que eu gostava?
Se fizesse um arroz, um feijão e um ovo, eu estaria feliz. Eu adoro massa, um macarrão. Mas ela quis me agradar com aquilo que ela gostava, não com aquilo que eu... Mas sabe o que aconteceu, amados? Quando eu estava pensando aqui, sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que você está aqui hoje? Você tem feito muito feijoada para mim. Porque muitas vezes nós queremos agradar a Deus da nossa forma, sem se preocupar se é a vontade dEle. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei o que Ele quer da minha vida. Por isso que é tão importante orar, por isso que é tão importante eu ler a palavra, porque muitas vezes eu faço coisas para Deus, mas Deus não me chama para fazer coisas para Ele. Deus chama para fazer coisas com Ele. Terceira cidade, Jericó. Jericó a gente conhece muito bem, né? Vem que o Josué lutar em Jericó. Fortaleza, desafios. É interessante que eu inicio processos, eu passo a ter intimidade. E aí eu vou ter desafios. Essas fortalezas podem ser externas ou internas. Jericó simboliza tudo aquilo que quer me impedir de chegar ao meu objetivo. E muitas vezes na nossa vida nós pensamos que por ser vontade de Deus, o caminho vai ser fácil. Mas o próprio Jesus diz que o reino dos céus é tomado à força. É luta, é batalha, amado, é desafio, é decepção. Por isso que a vitória não é de quem inicia, é de quem termina, é de quem persevera naquilo que Deus colocou no coração dele. Quando você olhar obstáculos da sua vida, amado, não desista. Seja como Davi. Eu acho lindo Davi quando ele vê Golias. É interessante isso, né? Que eu estou começando, mas será para o sexto livro, que eu vou escrever nos livros anteriores. Só um flash aí para vocês entenderem do livro, que eu gosto de ir na Bíblia em coisas. As pessoas falam que Davi era um homem baixinho e pequeno. Sabia que Davi devia ser um cara alto e forte? Pastor, que heresia. A Bíblia fala que Saul ofereceu o que para Davi? A armadura, não foi? E Davi falou o que para Saul? Eu não me sinto confortável com ela. Tem alguém bem pequeno aqui? Alguém que é... Quem é? Vem aqui, é tudo isso, cara. Quem é um baixinho aí? Aqui. Tá. Vamos lá. Ô irmão, vem aqui, irmão, do meu lado. Você é pequeno, vamos. Eu sou alto, acho que não tem ninguém mais alto do que eu. Sobe aqui, irmão. Vamos supor que se eu sou Saul, e vamos entender isso, a Bíblia. O que a Bíblia fala de Saul? Que ele era grandão, que ele sobressaía a todo o povo. Eu sou alto, Saul era muito mais alto. Teria lógica eu pegar uma armadura minha e querer emprestar para ele se ele fosse pequeno? Davi nem ia tentar conseguir, nem ia falar para vestir, porque Davi ia falar o quê? Saul, não cabe. Se eu for emprestar minha roupa para o irmão, ele vai falar, não? Ele não vai tentar vestir. Estão entendendo o princípio? Eu gosto de umas coisas da Bíblia. Você acha que se Davi fosse pequeno, ele ia ganhar um urso na porrada? Já imaginou que cabra macho? Matar um leão? Com um cajado? Davi não era pequeno, frágil. Davi era um homem cheio da força e do poder de Deus. Só que é legal, Davi, porque quando vem Golias, sabe o que ele fala para Saul? Deus já me deu o leão e o urso. Sabe o que Davi falava? Se Deus me deu vitória sobre o leão e o urso, Deus vai me dar nesse Golias. Eu quero dizer na sua vida, amado, se você está aqui, porque muito leão e urso caiu na sua vida. E se Deus te deu vitória até hoje, Deus vai te levar até o propósito. Então olhe para os desafios, não com medo, mas confiando que Deus está no controle e te dá vitória em nome de Jesus.
E tem as fortalezas internas também. O que é fortaleza interna? Coisas que nós levamos na nossa vida que tem que cair por terra para que a gente chegue ao objetivo de Deus. Orgulho, mágoa, falta de perdão. Uma das áreas que eu gosto de pregar muito é sobre perdão. Alguns falam que o rancor ou a mágoa é você tomar o veneno querendo que faça mal para o outro. Porque tem gente na igreja magoada e quer ser abençoada para prejudicar o outro. Deus vai me abençoar tanto, para quando eu abençoar eu vou pisar na cabeça da pessoa. Eu sempre falo, né? Tem um louvor que tocava, graças a Deus sumiu, né? Sabor de mel. Que hino diabólico. Você que me viu na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção e vai se arrepender. Misericórdia, amado. Porque a minha vitória tem o quê? Sabor de mel. Eu vou me vingar de todo mundo. E às vezes a gente fica com mágoas, com rancor. E é interessante, né? Davi fala, né? Salmo, ele diz assim: Senhor, não me faça perder meus dias. Você já percebeu que tem gente que perde a vida toda com mágoa de alguém? Vamos supor que alguém te deu o golpe em dinheiro. E aí você vê ele no Facebook, no status, ele lá na praia. Agora, final do ano, Maragogi. Aí você fica lá a noite toda, desgraçado, ladaento, me roubou, e com o meu dinheiro tá lá, eu não perdoo. Todo dia vendo a foto. Agora eu te pergunto, você acha que ele lá em Maragogi, ele está pensando em você? Ele não está nem aí para você. Mas quem está perdendo o seu tempo? Quem é? Quem está perdendo a sua saúde? Você. Então, amado, sabe por que Jesus manda perdoar? Porque o perdão não faz bem para quem recebe. O perdão faz bem para quem dá. Você não perdoa para o bem da pessoa. Você perdoa para o seu bem. Você não perdoa pelo que a pessoa te fez. Você perdoa pelo que Jesus já te fez na cruz do Calvário. Fortaleza. Orgulho, não querer ceder. Esses dias eu preguei na igreja, né, que no mundo, o forte é quem vence. No Evangelho, o forte é quem cede. Romanos 13, 14, 15, Paulo sempre fala disso. Vocês que são fortes, suportar os fracos na fé. E suportar não é na questão de não suporta, é na questão de dar suporte. É de aguentar, é de ajudar, é de aprender a abrir mão para um bem maior. É o amor verdadeiro. Eu preguei hoje né, numa sala falando do amor ágape, que é o amor doador. Sabe o que é quando a gente aprende a quebrar fortaleza? Quando a gente aprende a se doar, abrir mão do que a gente ama pelo bem do próximo. Um exemplo bem bobo que eu sempre dou. Quando das nossas famílias mais antigas tem poucos filhos, mas vamos imaginar, quem aqui tinha família com mais de 5 irmãos, 4 irmãos aqui? Amém. Qual era a comida, a parte do frango que a sua mãe mais comia? Pescoço, asa, moela, pé. Por quê? Quem fazia o frango? Ela. Quem tinha o direito à melhor parte? Ela. Mas quem come o peito? Os filhos. Porque era abrir mão do melhor para o bem dos filhos. Ela olha o peito, dá vontade, mas ela fala, vou comer a moela, porque meu filhinho vai comer o peito. Aí o marido come a coxa e ela se lasca. Sabe quando é a fortaleza? É quando eu aprendo isso. A abrir mão, a ceder, a amar, a ter um coração puro, a ser uma pessoa apta. O pastor falou aqui algo tremendo.
E tem algo que eu falo, olha que coisa louca, a gente, e vamos falar de início aqui, só uma palhinha, não vou falar. Eu tenho uma pregação que um estudo que eu falo só sobre dízimo. Eu vou fazer um livro sobre isso. Mas só uma pincelada de algo espiritual. Qual é as duas coisas que todo cristão tem que fazer na igreja todo mês? Obrigatório. Vamos lá, o que a gente, como na igreja, faz todo mês? Dízimo e ceia. Legal? Dízimo e ceia. Quando alguém vem aqui e recebe Jesus como? Como Senhor? Dízimo e ceia, Senhor e... Por que Deus estabeleceu que a gente faça 2 vezes isso todo mês, essas duas coisas? Porque quando eu participo da ceia, eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Mas quando eu dizimo, eu declaro que Ele é o meu Senhor. Então, dízimo não é financeiro, é espiritual. O dízimo é um reconhecimento que a minha vida pertence a Jesus. Só que é interessante você ver ter irmão ficar preocupado, pastor, não vou poder participar da ceia, só levo em casa. Não posso faltar no culto da ceia. Mas tem muita gente que não está preocupado quando não dizima. Como Jesus pode ser seu Salvador se Ele não é seu Senhor? Mas isso é outra pregação. Encerrando. E ele vai para o Jordão. Última cidade. Jordão simboliza identidade. É interessante que no Jordão é o lugar onde Elias é levado ao céu. Jordão é o lugar onde Davi é proclamado rei. Jordão é o lugar onde Jesus é batizado e lá a Trindade aparece. O Espírito Santo como pomba, Jesus na água, e a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Jordão é a última estação, é a estação da identidade, onde eu tomo posição e tomo posse daquilo que Deus tem na minha vida, das promessas de Deus. Eu não duvido mais, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu já iniciei processos da minha vida, eu já busquei aliança, eu tenho intimidade com Deus. Eu fui quebrando todas as fortalezas para quando eu chegar ao lugar de identidade, eu esteja pronto para receber tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Vamos colocar de pé, amados. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não tinha só uma porção dobrada para Eliseu. Deus tem uma porção dobrada para mim e para a sua vida, amém? O que olho algum não viu, que mente alguma imaginou, é que Deus tem preparado para os que o amam. Amado, se eu contar minha história de vida, eu posso falar que Deus cura paralítico. Não porque eu ouvi falar, porque eu sou um paralítico que fui curado em nome de Jesus. Eu tenho minha filhinha, eu levei ela hoje, a Dudinha, para fazer a prova da ETEC. A minha filha, quando nasceu, ela nasceu com uma doença rara, chamada síndrome da Creutzfeldt-Jakob. É uma doença genética. O que é a síndrome da Creutzfeldt-Jakob? Sabe quando o elástico se rompe e fica sem elasticidade? Essa é a doença que ela tinha. Então, nem o músculo do corpo dela tinha elasticidade. Quando ela nasceu, ela foi direto para uma incubadora. Ficou 10 dias dentro de uma incubadora. E os médicos falaram, ela não passa de 1 ano de vida. Por quê? Porque o coração é um elástico, o pulmão é um elástico. Todo o nosso corpo é músculo. Os médicos falaram que ela não passaria de 1 ano de vida. Esse ano ela completou 14 anos, é uma menina perfeita. Porque Deus é bom. Amados, eu construí um sítio sem recursos.
Nessa construção do sítio, pastor Antônio, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu lembro que quando ele estava construindo o sítio, eu nem sei se o Claudionor estava nessa época. Lembra que teve aquela crise de água, que começou a secar todos os reservatórios? 2014, não foi? E aí, a gente não tinha poço ainda lá. E a gente só tinha uma mina que servia todos os lugares. E a mina começou a secar. Eu estava precisando de caixa d'água. Um irmão da igreja do nada. E não sei se você lembra, nessa época, as caixas d'água começaram a ficar muito caras e sumir do mercado, porque estava todo mundo querendo. E ele falou, pastor, tem um rapaz lá que é cliente da nossa empresa, que ele fechou a empresa dele, e ele tem 2 caixas d'água, uma de 10 mil litros e uma de 15 mil litros. E ele queria falar com o Senhor. E eu fui lá pensando que o homem queria me vender. Mas para mim, se eu comprasse mais barato, compensaria. O cara não era cristão. Estava falindo uma empresa, estava sem dinheiro. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, para a igreja eu não cobro não. Só me consegue um caminhão e vem buscar. É de vocês. Eu precisava de fiação. E da estrada até onde a gente construiu o sítio é 200 metros. O fio era muito caro. Um rapaz que era irmão de alguém da igreja, esse rapaz era da igreja. Ele trabalhava num laboratório. E aí esse laboratório faz teste de fios por metro. Só que uma vez que o fio é feito o teste, não pode mais ser vendido como novo. E volta para a empresa para ser feito novamente. E ele conseguiu com o dono da empresa. E todos os fios foram doados. Eu comecei a construir essa estrada de 200 metros de concreto, que é uma subidona. Postei, a gente estava fazendo nada, eu fiz um vídeo. Eu e os irmãos trabalhando para fazer essa estrada. Um amigo meu que é empresário me ligou e falou, Darcio, você está fazendo assim? Eu falei, tô. Ele falou, cara, mas não fica mais barato você contratar caminhões de concreto? Mais fácil? Eu falei, fica mais fácil, mas eu não tenho dinheiro. E eu só vou fazer uma parte. Ele falou, quanto vai custar para fazer a estrada? Eu falei para ele. Ele falou assim, pode contratar, que eu vou abençoar a vida de vocês. Pastor Antônio, em nome de Jesus, vai vir recurso da onde o senhor menos espera. Portas serão abertas. Vocês vão ver o milagre e a provisão de Deus, em nome de Jesus. Eu falo muito na igreja, eu tenho uma frase que eu aprendi. Repita comigo. Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de Deus. Amado, se Deus estiver no negócio, Ele abre porta onde não tem. Antes de encerrar, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Qual é o teu grande sonho? Qual é o teu grande projeto? O que você espera? Qual o milagre que você necessita? Pode ser algo espiritual, algo físico, algo de relacionamento, algo profissional. Eu sei que há um Deus poderoso aqui nessa noite. E há uma unção poderosa sobre essa igreja. Olá, betubinabe, lá betubinabe, lá betubinabe, lá betubinai. Oh, lá, 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 lá. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Oh, lá, 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 lá. Eu vejo algo poderoso acontecendo aqui. Portas sendo abertas em nome de Jesus. Tempo de mudança. Tempo de mudança. Tempo de mudança. A glória da segunda casa será muito maior. Oh, lá, 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 lá. Vai falando em língua, amado. Vai profetizando sobre a tua vida. Vai crendo a milagre, a unção, a poder. O Espírito Santo é nesse lugar.
tempo de glória, tempo de poder. Oh, lá, 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 lá. Jordão está chegando, tempo de reconhecimento de toda a semeadura durante anos. Está chegando o tempo de colheita em nome de Jesus. Oh, lá, 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 lá. Vai soprando o Espírito. É cura. Amados, se você tem enfermidade, levanta a tua mão. Deus me curou de uma paralisia. Deus curou a minha filha. E Deus está te curando nessa noite. Creia, há um milagre, há uma unção, há um poder manifesto nesse lugar. Há uma presença tão forte do Espírito, trazendo cura, restauração. Receba o milagre, receba o poder, receba a glória, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Manifestação do poder, manifestação da graça, manifestação já estive em do poder. outros lugares, mas não há lugar melhor, não há